Fala investidor, tudo bom com você? Vamos para mais uma aula direto ao ponto, onde eu vou falar aqui do tripé dos investimentos, que é um conceito bem simples, mas que muitas pessoas ignoram, muitas pessoas não consideram o tripé na hora de fazer um investimento e por causa disso acabam perdendo dinheiro. Eu garanto que se você entender como funciona esse conceito e passar a avaliar isso toda vez que você for fazer um investimento, a chance de você perder dinheiro vai ser mínima, beleza? Você vai conseguir ser muito mais assertivo a partir desse conceito. Então vamos lá. Basicamente, o tripé dos investimentos, ele é uma composição de três coisas que são inerentes a todo investimento que você sempre precisa considerar, que é a rentabilidade, o risco e a liquidez. A maioria das pessoas, quando vai fazer um investimento, ela só olha para essa parte aqui de cima, só olha para a rentabilidade. Então ela vai lá, ela só quer saber, quanto que rende X? Quanto que rende se eu investir em tal coisa? E aí, o que acaba acontecendo é o seguinte, por exemplo, quando a gente fala de golpe, a maioria das pessoas que caem no golpe por quê? Porque chega lá, um espertão e oferece uma rentabilidade de 5% ao mês, 10% ao mês e ainda por cima fala que é sem risco. Esse tipo de rentabilidade 10% ao mês não existe. Então sempre que te prometer uma rentabilidade muito alta, você pode saber que o risco aqui é imenso. A chance disso dar errado aqui é praticamente 100%. Então, por exemplo, no caso da pirâmide, eles vão te prometer 10% ao mês ou talvez até dobrar o seu dinheiro mês a mês. Porém, na hora que você for resgatar, cadê o seu dinheiro? Seu dinheiro fica lá travado, você não consegue resgatar, você perde o seu dinheiro. Então toma muito cuidado na hora de você decidir fazer um investimento, somente olhando para a rentabilidade. A rentabilidade, sim, é algo que você tem que entender o que você deve esperar de retorno, né? Dentro da renda variável, é totalmente possível, sim, o ativo dobrar de preço em um ano, ele triplicar de preço em um período de um ano, dependendo do ativo, isso é possível, mas não é constante, né? Que isso vai ficar acontecendo o tempo todo e não tem nenhum tipo de garantia que isso vai acontecer. Então, sempre for um investimento de renda variável e a pessoa chegar e te falar, olha, eu te garanto que daqui a um ano você vai ganhar 40%, 30%. Isso não existe, tá? Não dá para prometer retorno. Uma boa rentabilidade, tá, de uma carteira de investimentos, vai depender muito de como ela é estruturada, é algo próximo de 1,5% a 2% ao mês, tá? 2% é uma excelente rentabilidade, mas depende muito do perfil dessa carteira, como essa carteira é estruturada. Então, se estão te prometendo aí algo acima disso sem risco, pode ficar de olho que a chance é que seja uma cilada. Vale ressaltar que isso aqui eu estou passando uma média, tá? De 1,5% a 2% ao mês. Não quer dizer que a sua carteira não possa dar 5%, 10% em um mês. Renda variável, ela não é algo constante igual a renda fixa. Ela pode variar para baixo e de repente pode variar de uma vez para cima, pode ficar muito tempo de lado e de repente subir, tá? Mas eu tô passando aqui uma média para você ter ideia, para na hora que chegar alguém te prometendo alguma coisa, você falar, olha, isso aqui tá muito fora da realidade, tá? Então, primeira coisa aqui, a rentabilidade. O risco, né? O risco é muito importante você analisar também. Qual é o risco que eu tenho de investir em aquele ativo? Beleza, esse ativo aqui, ele tá pagando 16% em dividendo, tem fundo imobiliário aí que tá pagando 18% em dividendo. Mas qual que é o risco daquilo? Muitas vezes, aquele ativo é um ativo que, por exemplo, um fundo de papel que está passando por um problema de inadimplência e dependendo do problema de inadimplência, a cota ela pode desvalorizar 50%, 60%, 70%, 80%. Você pode ver o seu patrimônio virando pó. Então é importante também você entender o risco que você vai estar correndo naquilo. Se eu for investir em um ativo de renda fixa, tem algum risco eu estar investindo nesse tipo de ativo? Às vezes você pensa que não, mas na renda fixa também tem risco na hora que você for investir. Então você tem que entender o que pode dar errado naquele investimento que você vai estar fazendo e o quanto que você pode perder, porque assim você sabe, poxa, esse ativo aqui ele é mais arriscado, beleza, eu topo ter ele em carteira porque ele está com um rendimento muito
bom, ele está com uma expectativa de retorno muito boa, mas eu sei que ele é mais arriscado e por isso eu vou ter ele na minha carteira, mas eu vou colocar um pouquinho de nada nele. Por quê? Porque se der errado, eu perco pouco. Se der certo, eu posso ganhar muito. Então, a questão do risco é muito importante você analisar para você buscar uma boa assimetria. Aqui eu vou te passar estratégias para você estruturar uma carteira onde você tem uma boa rentabilidade e correndo um risco pequeno, ou seja, a ideia aqui é você conseguir um retorno acima da média e correndo um risco baixo. Mas é possível fazer isso, tá? Mas você tem que se atentar porque quando é uma rentabilidade muito alta, consequentemente você tem que estar sabendo que o risco daquele ativo também vai ser maior, tá? Quando é um ativo que tem uma expectativa de rentabilidade muito alta. E por último, mas não menos importante, é a liquidez. Fazendo uma pausa rápida aqui no vídeo para convidar você que tem interesse em acelerar os seus resultados rumo à liberdade financeira, construindo uma carteira previdenciária para você viver de renda. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria e dentro desse programa eu te entrego uma carteira totalmente personalizada, de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com seus objetivos e de acordo com a sua realidade. Então faça uma análise da sua carteira e te entrego uma nova carteira. Tudo que você vai precisar fazer é dar um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar o dinheiro para trabalhar. Então se você tem interesse, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar e me chamar lá no WhatsApp para mais informações. Bora para cima, rumo à liberdade financeira. A liquidez é a facilidade que você tem de converter aquele ativo em dinheiro. Então, por exemplo, às vezes você comprou um imóvel para você alugar aquele imóvel. Se você precisa do dinheiro, você vai conseguir vender o imóvel da noite para o dia e ter o dinheiro na sua conta? Você não vai, né? Então, não é um ativo que tem tanta liquidez. Então, você tem que considerar também a liquidez. Não quer dizer que você não possa investir em um ativo que não tenha tanta liquidez, mas você tem que entender questão de objetivo. E também a facilidade que você tem de converter aquilo ali sem perder muito dinheiro, porque tem ativos que você consegue vender ele rápido, mas para você vender ele rápido, você vai ter que tomar um prejuízo. Então eu vou além do simples conceito de liquidez, que é transformar aquilo em dinheiro rapidamente. É importante também você averiguar a possibilidade de você transformar aquilo em dinheiro rapidamente sem correr risco. Um tipo de situação que eu vejo, que ocorre muito, é o seguinte, vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que tem um título de renda fixa, tô dando um exemplo, vamos supor que tem um título de renda fixa que ele tá pagando ali 10% ao ano com liquidez diária. Então aí às vezes você tá juntando dinheiro para trocar de carro, às vezes você vai juntar dinheiro para viajar daqui a um ano, às vezes é uma reserva de emergência que você vai fazer, poxa, aconteceu algum imprevisto, eu tenho um dinheiro ali para me precaver. E aí tem um ativo lá que tá pagando 10%, tá? E você pode resgatar na hora sem correr risco. E tem um outro ativo de renda fixa que ele tá pagando 13%. E aí o que você vai fazer? Você vai falar, pô, para que eu vou colocar no de 10? Eu vou colocar no de 13. Só que esse de 13, o vencimento dele é para daqui 5 anos. E se você resgata antes do vencimento, tem grandes possibilidades de você resgatar ele no prejuízo. Ou seja, nesse tipo de caso, o ideal é você investir no que está te pagando 10, que você pode resgatar a hora que você quiser, sem correr risco. Então, na hora que eu vou aprofundar aqui e explicar como funciona cada tipo de ativo, eu vou falar sobre isso ainda, eu vou te explicar o que você deve esperar, para que objetivo tem cada tipo de investimento, e aí você vai entender melhor essa situação. Mas esse conceito é muito importante que você entenda, tá? A liquidez, a facilidade que você tem de transformar aquilo ali em dinheiro sem correr risco, a rentabilidade, você entender ali o que você deve esperar de retorno em determinado tipo de ativo, qual que é uma rentabilidade boa, o que é uma rentabilidade muito exagerada e o risco que você pode estar correndo e investir em cada ativo. Quando você entende isso, você consegue ser muito mais assertivo na escolha do investimento que você vai fazer e em como você vai compor a sua carteira de investimentos. Então, o que eu tinha para passar por essa aula é isso. Espero que você tenha entendido. Se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários.